sobre uma questão, né, já para dar uma esquentada, do Instituto Consulplan, que foi da Secretaria Estadual, né, do Rio de Janeiro, e até quem enviou a prova, gentilmente, foi o Luiz Manuel. Teve uma pessoa também que enviou pra gente lá no Instagram, agora eu não lembro exatamente o nome, então desde já eu já agradeço, né, o envio dessas provas. Se você tiver uma prova aí, envia pra gente discutir. A gente não vai discutir muitas questões a respeito dessa prova, porque essa prova eu recebi hoje, eu já tinha recebido na verdade ontem ou anteontem, só que tem que digitar a questão e aí fica difícil da gente discutir, né? E eu já estava preparando a aula de hoje e tudo, então eu não consegui colocar mais questões a respeito dessa banca. Mas depois a gente vai discutindo aos poucos a respeito dessa prova aí também. Show de bola, né? O pessoal aí já presente, muito bom. Então, já para esquentar, eu queria que vocês respondessem essa questão aqui. Foi uma questão bastante recente. Histologicamente, a gengiva é formada pelo tecido epitelial e pelo tecido conjuntivo. Historicamente, pensava-se que o tecido epitelial tinha apenas a função de proteção. Entretanto, atualmente, sabe-se que ele pode desempenhar um papel ativo na defesa imune inata do hospedeiro. São células encontradas no epitélio gengival, exceto. Não é uma questão tão complicada, né? Porque por eliminação a gente conseguiria responder. Então eu queria que vocês respondessem aí. Então vamos lá, gente. Vamos participar aí. E quem não deu o like ainda, já dá o like, compartilha aí. E vamos lá. Vamos lá participar, porque sem a participação de vocês, a Superclass perde a razão de ser, né? Pessoal já indo respondendo. Vamos lá, gente. Temos 36 pessoas, só 4 responderam, tem pouca gente. Eu gosto de questão assim, questão que cria várias respostas, não é uma questão ultra simples, né? Que o pessoal fala assim, mas as questões lá que vocês colocam no Instagram é muito fácil. Não, é questão de concurso de uma forma geral. Lá no Instagram, em especial, a gente coloca as questões um pouco mais fáceis, a gente comenta as questões um pouco mais complexas aqui na Superclass, né? Para dar possibilitar essas discussões. Mas não era uma questão tão simples, né? Agora eu vi que muita gente erraria, e isso é muito importante, né? De novo, ressaltando, aqui todo mundo pode errar, não tenham medo de de assinalar a resposta incorreta, porque aqui a gente pode ter essa margem de erro, e quando a gente erra, geralmente eu sou assim, quando eu erro, eu aprendo mais, eu fixo mais, aí eu começo a prestar mais atenção. Então esse é um detalhe importante que você deve observar quando você erra ou quando você acerta uma questão difícil. E aqui, né, olha o detalhe importante. Fala da histologia da gengiva, tecido epitelial e tecido conjuntivo, obviamente, né? Os tecidos, né, são os tecidos que acabam formando o nosso corpo como um todo. O tecido epitelial, de uma forma geral, ele tem como função proteção mesmo, né? A proteção mecânica, basicamente, se a gente pensa na pele, na mucosa, o tecido epitelial tem essa função de proteção mecânica, mas quando a gente pensa em alguns outras regiões do organismo, por exemplo, glândula salivar menor é tecido epitelial, ele tem a função, né, de também produzir secreção, por exemplo, secreção salivar. Tinha apenas a função de proteção, entretanto, atualmente sabe-se que ela pode desempenhar um papel ativo na defesa imune inata. E a galera, vocês que responderam, principalmente a célula de Langerhans, as células de Langerhans são as células apresentadoras de antígeno, né? Então essas células também são muito importantes na questão de
na questão dessa apresentação de antígeno, principalmente para linfócitos T. Melanócitos são aquelas células que estão presentes mais na região basal do epitélio, né? E ó, aqui o que assim, eu imaginava que seria mais simples, que vocês responderiam, era fibroblasto. Porque quando a gente pensa em fibroblasto, fibroblasto é uma célula própria do tecido conjuntivo, então ela não é uma célula epitelial. Então não faz parte do epitélio. Lembrando, exceto, eu acho que muita gente acabou esquecendo e não leu o exceto e passou batido e acabou não respondendo. Então fibroblasto não faz parte do tecido epitelial, assim como osteoblasto, assim como condroblasto, assim como célula nervosa, assim como célula muscular, de uma forma geral. Claro que algumas células dessas, se tivesse, por exemplo, célula epitelial, claro que todo mundo acertaria, mas aqui o pulo do gato, né, na verdade, era avaliar bem as alternativas e lembrar que fibroblasto, por exemplo, já caiu muitas questões quando fala de fibroblasto, qual que é a célula mais presente em maior número na região do tecido conjuntivo pulpar. Então a alternativa correta aqui é fibroblasto, tá? Então quem colocou fibroblasto, ótimo. Quem errou, não tem problema. Aí a questão é estudar. Nossa, eu tenho que estudar tecido epitelial, tecido conjuntivo, porque pode cair num concurso, tá? E assim, essa questão não era uma questão realmente muito fácil, só se você lembrasse dessa questão do fibroblasto ser uma célula do tecido conjuntivo, e aí sendo uma célula do tecido conjuntivo, ela não faz parte do tecido epitelial. Então isso é importante já. Relembrar isso. Tecido epitelial, tecido conjuntivo. Tecido epitelial, proteção. Tecido conjuntivo, né, são células nossas que têm funções muito importantes, né? Ósseo, muscular, tecido nervoso, todos esses tecidos fazem parte do tecido conjuntivo.